E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? E então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o; se é Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o coloquem sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Eu prepararei um outro bezerro, colocarei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: esta palavra é boa. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muito, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe coloquem fogo. Tomaram o bezerro que lhe deram, prepararam, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz e nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamem em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grande vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sobre si sangue sobre si. E sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizavam eles, até que a oferta de manjares se oferecessem. Porém não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: cheguem-se a mim. E todo o povo se chegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez uma vala em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e colocou lenha sobre eles. E disse: encham de água 4 cântaros e derramem sobre o holocausto sobre a lenha. E disse: façam segunda vez. E fizeram assim a segunda vez. E disse ainda: façam uma terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda a vala se enchia. E sucedeu, pois, que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tomar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e assim lambeu a água que estava na vala. O que, vendo todo o povo sobre os seus rostos, disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lance em mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou a todos. Então Elias disse a Acabe: sobe, come, bebe, porque existe o ruído de uma abundante chuva. Acabe subiu, comeu, bebeu, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou na terra, e colocou o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu, olhou e disse: não tem nada. E então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar.
Então disse ele: sobe, pode dizer a Acabe, aparelha o teu carro e desce, porque a chuva pode te apanhar. E sucedeu, entretanto, que os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio corrente perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Até aqui. Esses textos, embora conhecidos, né, não são textos que se tem prática de ler em casa, né? Porque o Antigo Testamento é muito difícil realmente de você fazer uma leitura contínua, né, e conseguir. Só pessoas que às vezes já estão há muito tempo na igreja, então conseguem ler, compreender e entender, né? Mas alguns textos do Antigo Testamento às vezes são difíceis de entender até na simplicidade da história, diferente do Novo. Porque o Novo Testamento você lê, é autodidático, você já entende, já sabe o que está acontecendo, né? Mas o Antigo Testamento ele tem uma profundidade, uma extensão, né, de compreensão que vai muito além da nossa capacidade humana, às vezes, de entender. E eu gosto muito de pregar o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento nós vemos uma ação poderosa de Deus, efetiva e visível, né? Não que no Novo não tenha, mas dizer assim, a presença de Deus, a voz de Deus, né? O controle de Deus, a condução de Deus, a forma que Deus age no seu povo é diferente no Antigo Testamento. E se torna aplicação para nós nos dias de hoje, né? Nos dias que nós estamos vivendo. Eu estava olhando umas postagens dos amigos meus pastores. Até pensei de colocar alguma coisa no Facebook na sexta-feira, porque me deu um desespero de não ter nada. Me deu um pavoro de ficar da quarta-feira até hoje sem igreja. Me deu pânico, né? Eu falei, eu vou postar alguma coisa para a minha igreja, para o meu povo, porque deve ter gente igual eu aqui desesperada, né? Mas depois eu resolvi orar somente e deixar, né? Mas eu andei olhando algumas postagens de alguns pastores, amigos, e alguns até que eu não conheço, e eu estou vendo muito falar sobre esse esfriamento espiritual dos últimos dias. Foi por isso que talvez eu falei, você vai falar, mas eu vim aqui, eu não estou frio, porque eu estou aqui. Eu disse, é para nós e para transmitir para outras pessoas, né? E estou vendo muitos pastores falarem sobre a mornidade da igreja, né? E é terrível isso, porque Jesus falou, né, para João, nas visões das igrejas, lá em uma das igrejas, que ele não queria uma igreja morna, né? Ou é quente, ou é para ser frio, né? Porque a morna ele vomita, né? Põe para fora. E há uma preocupação desses últimos dias, de tantas coisas que estão acontecendo, do desvalor, né? Que é um desvalor das coisas de Deus, é um desvalor à igreja do Senhor Jesus, as negligências, né? As pessoas trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo, fazendo seus corações se desviar para outros caminhos, não os caminhos de Deus. Isso é preocupante. E eu vi muitas postagens, eu vi vários pastores desabafando assim, falando dessa necessidade, do medo, da insegurança, de perder suas ovelhas, de ver suas ovelhas sofrendo, de ver as ovelhas desviando da verdade. Isso assusta a gente, assusta, porque você pensa que é só a sua igreja, né? Que é só a sua cidade, mas você vê que a coisa é muito mais extensa do que se pode imaginar. E o que se pensa, né? Se a igreja está morna, a igreja precisa esquentar, porque o morno, qual é a tendência do morno? O morno não esquenta. Você não deixa uma água morna, quando você voltar ela está pegando fogo, ela vai estar? Vai estar? Então é tempo, né, de buscar de Deus esse aquecimento, é tempo de olhar para Deus e entender, né, o que Ele está querendo falar com a sua igreja, qual é o mover de Deus para nós nesses dias, onde nós estamos vendo famílias destruídas, relacionamentos destruídos, pessoas abandonando as suas igrejas, pessoas desvalorizando a verdade de Deus. O que precisa acontecer? Qual é a vontade de Deus para a sua igreja? É que a igreja se aqueça, que a igreja realmente tenha um princípio no seu coração de voltar o coração para Deus.
Esse texto todo que eu li aqui é um texto que fala exatamente sobre isso, de um povo que viveu 3 crises junto. Uma crise política, porque é o seguinte, eu não vou falar o nome de todos aqui, porque senão não dá tempo, mas foi assim, um governo atrás de outro governo, um pior que o outro. Um governante pior que o outro, cada um que vinha deixava o país pior do que estava, a nação, né? Então era uma crise política. Depois, uma crise religiosa. Uma crise religiosa porque Deus foi destituído do seu valor, né? Da sua honra, da sua glória que deveria ter do seu povo, e Jezabel, que era mulher do rei Acabe, que governava naquele momento, substituiu o Deus de Israel por outros 2 deuses, Baal, que significa patrão, senhor, ou aquele que governa, e por Azera ou Astarote, que é a deusa da fertilidade. Então, era uma crise religiosa. Então, não é só nós que estamos vivendo isso aqui no ano de 2016, no século 21. Já, né, há 4.000 anos atrás, há milhares de anos atrás, há centenas de anos, há dezenas de anos, pessoas também, por problemas políticos e governamentais, também passaram por momentos onde o verdadeiro Deus foi substituído por outros deuses. Baal, o que governa, né, foi tomado pelo lugar daquele que governa, que é o Deus de toda a terra. Astarote foi colocado, ou Azera, como cada um quer dizer o nome dela, tanto faz, foi instituída como deusa, porque o problema era, eles plantavam e não conseguiam colher, então acharam um Deus que pudesse cuidar daquela situação, então eles colocaram mais um Deus, né? E a terceira crise que tinha ali, essa crise religiosa, né? Era uma crise realmente social, que era a falta da chuva, 3 anos e meio sem chover, então não tinha como plantar, não tinha como colher. Então 3 crises envolvidas em situações como nós estamos vivendo aqui hoje, né? Eu tenho recebido pessoas no meu escritório que teve um dia que eu cheguei em casa numa terça-feira, eu caí num choro, eu falei para Zé Carlos, eu não aguento mais. Tem hora que me dá angústia, me dá desespero de ver tanta gente no desespero, pessoas dizendo assim, nós vendemos tudo que tinha para montar isso, para fazer aquilo, agora eu mal consigo pagar a prestação da minha casa, então eu vou ter que fechar, vou ter que vender o que eu tenho, eu vou perder o que eu consegui. Eu vejo pessoas perdendo carros que compraram, eu vejo pessoas assim desesperadas. Então você olha, você vê que toda essa situação que a terra está passando está nos levando a viver 3 crises. Bem, muita gente que está plantando e não está conseguindo colher, né? Então vem de uma crise governamental, vem de uma crise espiritual, onde pessoas estão trocando a verdade do verdadeiro Deus por outros deuses, colocando deuses no lugar da substituição daquilo que eles precisam, como Jezabel fez, né? Estava orando lá em casa hoje. Eu vou já parar para falar, porque o Espírito Santo está falando e eu tenho que falar. Quando o Espírito Santo falou para mim assim hoje, porque eu não leio nada, o Guilherme está em casa, é mais difícil ainda de preparar a pregação. Deus foi tão bom que derramou um sono sobre ele e dormiu a tarde inteira. Senão não tinha como preparar a pregação, que está cada vez mais difícil, né? Mas eu estava lá orando, falando com Deus, e quando Deus falou assim da substituição dos deuses pelas necessidades que as pessoas têm, eu levei um susto, porque eu falei, é verdade. As pessoas estão desviando o coração do verdadeiro Deus para outros deuses, porque elas estão procurando os deuses das suas necessidades. E eu vou falar uma coisa que você vai assustar. As pessoas, Deus falou assim, tem pessoas que estão colocando deuses do sexo, porque o sexo está sendo sua maior necessidade no dia de hoje. É assustador, porque eu achava que Deus ia falar que Deus que as pessoas estão colocando mamão, porque mamão é o Deus do dinheiro. Deus falou do sexo. Complicado isso, né? Pessoas estão substituindo Deus por outros deuses pelas suas necessidades. Porque a crise social envolve família, envolve moralidade, né? Envolve relacionamentos, envolve vida. Envolve vida. Meu netinho ontem à noite perguntou, vovó, o que é vida? Vida é isso que a gente tem aqui, né? Passar essas dificuldades chama vida. E nesse momento que essas pessoas estavam vivendo,
Talvez nós podemos hoje olhar para nós no que nós estamos vivendo na terra. Nesse momento que pastores estão desesperados pelas suas igrejas, que pastores estão pondo posts, publicando coisas, né, chamando a igreja a um retorno. Eu comecei a chorar, eu comecei a ver algumas coisas que eles mandam para mim, eu comecei a chorar, eu comecei a falar, meu Deus, é verdade. Nós estamos indo para as igrejas, nos cultos, para ouvir o que Deus tem para falar para nós, qual que é a profecia, qual que é a revelação, o que eu vou levar hoje para que Deus prometeu para mim, e nós estamos esquecendo que nós estamos precisando é voltar o coração para Deus, é instituir de volta somente o seu governo. Porque na verdade, irmãos, talvez você esteja sentado e fale assim, pastora, está doida? Nós somos crentes, nós viemos aqui, nós somos cristãos. Eles também eram, eles eram o povo de Deus. Foram eles que permitiram que outros deuses tomassem o lugar de Deus. Isso é assustador, porque eles tiraram o coração da totalidade de que eu creio que Deus vai cuidar dessa situação, eu creio que se Deus permitiu isso, é porque Ele vai ensinar alguma coisa nisso. Irmão, ninguém passa problema se não tiver um aprendizado por trás disso, pode ter certeza. Eu me lembro um dia que a pastora Thelma bateu nas minhas costas, nós estávamos ali na rua Tietê, e ela subia na escada comigo e ela ficava admirando os meus sapatos, que eu sempre gostei muito de sapato. Ai, pastora, que sapatinho bonito hoje. Nossa, hoje você está com um sapatinho bonito? Aí ela bateu nas minhas costas e falou assim, pastorinha, sofrimento ele faz duas coisas, ou ele amolece ou ele endurece. Eu falo para você que naquele momento eu levei um susto. Eu falei, tô frita, Deus vai me fritar no tacho. Aí eu sofri, ainda não tinha endurecido, continuava mole. Aí Deus falou, foi pouco? Então você vai sofrer muito mais até eu te endurecer. Conseguiu. Esses dias alguém falou para mim, agora eu estou com medo quando você abre a boca, porque agora eu falo. Antes, né, eu deixava lá no cofre. Agora quando eu vejo já, né? O Fábio falou outro dia, você está diferente, mãe. Eu falei, tô, cansei de sofrer. Agora o negócio, vamos falar, vamos resolver, né? Vamos voltar lá. Então, meu amado, todos os sofrimentos, todas as lutas, todas as dificuldades, todos os tempos difíceis, todas as coisas que acontecem na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tem um trabalhar de Deus. Ou Ele vai ensinar, ou Ele vai corrigir, porque Deus corrige os filhos que Ele ama. Se Ele não corrigir, nós somos o quê? Bastardos. Alguma coisa tem, algum propósito tem. E aquelas pessoas, quando viram a situação que eles estavam vivendo, de 3 anos e meio sem chover, eles pararam de acreditar que o Deus que eles serviam era poderoso para reverter aquela situação. Como Deus falou comigo essa noite, na madrugada, Deus começou a ministrar no meu coração que toda tempestade Ele transforma em bonança, que todo vento que se levanta, Ele faz aquietar e virar poeira. Deus ministrava isso no meu coração essa madrugada. Deus falava em voz alta e forte no meu coração, pode deixar, porque você está vendo as coisas de uma forma, mas amanhã ela estará de outra forma, porque eu estou no controle de todas as coisas. A gente olha, dá desespero. Deus fala, calma, aquieta, deixa, porque está no meu controle. Essas pessoas perderam essa visão, perder essa realidade de que Deus é poderoso para reverter, e se aconteceu, é porque alguma coisa Ele queria fazer. Se estava acontecendo, mas sabe o que eles fizeram? Desviaram o coração. Deixa eu te falar uma coisa, essa mulher, ela chamou 450 profetas, né, que ficavam ali comendo da mesa do rei, ali se fartando do melhor, ali sustentado pelo rei, ali o rei Acabe e Jezabel, 450 profetas de Baal, para ela se garantir que o governo seria do demônio, desculpa falar, do diabo, e mais 400 profetas de Azera, para ela garantir que a chuva ia cair na terra e o povo ia poder colher. Ela se garantiu, ela colocou 850 camaradas e camarados do lado dela, para dizer assim, ó, vocês estão aqui, nós vamos conseguir que alguma coisa aconteça. E o povo de Deus, quando sofre, quando está sendo tratado, quando está sendo ensinado, quando está sendo preparado, precisa prestar atenção, porque senão acredita naquilo que quer tomar o lugar de Deus, e começa a achar que Deus não é poderoso para fazer as coisas na nossa vida. O que fez esse povo de Israel desviar o coração de Deus foi perder aquilo que nós pregamos quarta-feira aqui, a fé. Deixar a fé embora.
Quarta-feira nós trouxemos um estudo muito forte sobre fé. E nós falamos aqui que a fé pode esmorecer e ela pode até ir embora. Não foi isso que nós falamos? Essas pessoas, pelo sofrimento, irmãos, quando a gente fala em 3 anos e meio sem chover, nós já pregamos esse assunto aqui diversas vezes. Para nós, quando se fala algo assim, fica muito limitado ao nosso racional. Você fala 3 anos e meio sem chover, mas você não pensa que 3 anos e meio sem chover, rio secou, água parou de fluir, que não tem comida porque plantou e nem colheu, que doenças aparecem, que pessoas entram em desespero, que gente pensa em se matar, que casamentos acabam, né? Que situações adversas acontecem porque 3 anos e meio sem chuva é muito difícil. Como nós somos espectadores de uma história, eu sempre penso nisso, que quando nós olhamos a Bíblia, nós somos como aquelas crianças que ficam sentadas na cadeira, vendo alguém contar uma história. Uma história que pode ser real e uma história que pode ser inventada. Sentada aqui hoje, nem que nós fôssemos como crianças do jardim da infância, essa história é verdade. E se ela está aqui, ela está para ensinar a igreja a viver de uma forma diferente, a buscar de uma forma diferente, a entender que Deus continua no governo de todas as coisas e não tem nenhum outro Deus que pode governar as nossas vidas. O que fez essas pessoas se desviarem da verdade, se desviarem da fé, da confiança, foi colocar os olhos e o coração na possibilidade de que outro Deus poderia resolver o problema deles. 450, com mais 400, se torna uma força muito grande para um Deus que as pessoas não vê, mas que elas têm que crer. Esse é o problema do ser humano. Se ele não vê, ele vai acreditar naquilo que ele está vendo. Se ele não está podendo ouvir, ele vai acreditar naquilo que ele ouve. Está cheio de gente, meu amado, infelizmente substituindo Deus por ilusões, substituindo Deus, como Deus falou comigo hoje, como a deusa da fertilidade, pelas suas ilusões de necessidades. Se eu tenho uma necessidade e eu não consigo concluir ela, se Deus está demorando para fazer, eu vou buscar uma solução em outro lugar, e esse lugar vai tomar o lugar de outro Deus que não é o Deus que eu tenho servido. Quando Deus hoje começou a destrinchar isso no meu coração, vou falar uma coisa para você. Eu falei, Deus, eu vou pregar a mesma coisa que eu estou pregando há 3 domingos. Eu vou trazer para a igreja novamente, um chamado novamente, para avivar o coração. Eu vou chamar a igreja mais uma vez, para sair, né? Que faz uns 3 domingos que Deus falou dos balaíns aqui? Faz isso? Da divisão do coração? Mais do que isso, né? Uns 4 domingos que Deus vem falando sobre isso. Desculpa, irmãos, mas a garganta... Eu falei, eu já estou entendendo. Eu já estou entendendo. Essa semana eu vi um pastor, amigo meu, postando lá, e ele terminou assim: eu concluo, presta bastante atenção, eu concluo essa mensagem com lágrimas no meu coração. Aí ele colocou uns pontinhos assim, né? E eu disse, Deus, quantos pastores não estão chorando atrás dos seus púlpitos, vendo que as pessoas estão chamando outros para governar suas vidas e esquecendo de confiar no verdadeiro Deus. É tempo de Deus chamar a igreja. Eu fico olhando as pregações, eu fico olhando a igreja nos cultos, eu fico olhando a falta de busca. Irmãos, quando o Zé Carlos ficou doente, até no Matarazzo eu fui em igreja. Estou falando a verdade. Até no Matarazzo, onde falava assim para mim, tem uma igrejinha lá que aquele pastor é super usado por Deus, que tem uma presença poderosa de Deus, eu estava lá. Não estou mandando vocês ir não, estou falando que é para buscar Deus, que agora vocês têm.
Na época eu era presbiteriana, tradicionalíssima, e ai de mim que se eu abrisse minha boca para falar um glória a Deus, né? Porque nem mosquito voava dentro da igreja. Então, meu amado, onde tinha Deus, eu estava lá. Onde tinha Deus, eu estava lá. Onde é que tinha unção, eu estava lá. Onde é que tinha Deus falando, eu estava lá. Onde é que tinha o mover de Deus, eu estava lá. Eu ia para tudo quanto é lugar, porque eu sabia que Deus era o único que podia resolver o meu problema. Que não tinha médico, que não tinha medicina, que não tinha remédio, que não tinha ninguém. Tinha que ser Deus. Essa é a hora do medo, essa é a hora do problema, essa é a hora das pessoas começar a buscar substituição. Foi isso que eles fizeram aqui. Jezabel apresentou para eles: olha, tem uma deusa que é a deusa da fertilidade, vai buscar ela, que vocês vão se alegrar, vocês vão ficar bem, as coisas vão ficar numa boa, todo mundo vai dar pulo de alegria. Busca ela, busca ela. É fácil do inimigo enganar as pessoas, é fácil as pessoas fazerem substituição. Talvez você seja assustado que eu estou falando isso daqui, mas eu sei o que eu ouço todo dia, eu sei o que eu vejo todo dia, eu sei o que todos os dias eu recebo no meu escritório. Eu sei quantas pessoas estão sentadas nas suas casas neste momento, chamando outros deuses para a sua vida, substituindo o verdadeiro Deus por outros deuses nas suas necessidades. Quando alguém resolve ser diferente numa situação dessa, se torna incômodo, se torna perturbador, se torna uma pessoa que, vamos dizer assim, a sua presença incomoda. Estava orando em casa hoje falando: Deus, não é fácil te servir não. Não é fácil estar na sua presença, não. Não é fácil ser posicionado no que realmente se quer. Eu acredito que tem muita gente inclinando o coração para outras coisas, porque é mais fácil servir outros deuses do que servir o verdadeiro Deus. É muito mais fácil você inclinar para suas necessidades humanas do que você se inclinar para um Deus que você tem que esperar para ver acontecer. Há um Deus que você tem que esperar que o tempo das coisas aconteça no tempo dele. Não é fácil. Nesse meio tempo aqui de todas essas condições acontecendo, Deus sempre tem alguém para agir. Quando Deus quer salvar uma casa, Ele levanta alguém no meio daquela casa. Quando Deus quer salvar um casamento, Ele levanta alguém naquele casamento. Quando Deus quer salvar uma família, Ele levanta alguém naquela família. Quando Deus quer salvar uma cidade, Ele levanta alguém naquela cidade. Quando Deus quer levantar, Ele levanta. Quando Deus quer erguer profetas, Ele ergue. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você, meu amado. Ainda que substitua esse Deus por outros deuses, ainda que invoque outros deuses, ainda que confie em outros deuses, ainda que coloque em Deus em substituição, Deus não deixou de ser Deus, meu amado. Naquele contexto histórico tinha um homem, um profeta chamado Elias. Sempre Baal vai tentar fechar a boca dos homens de Deus. Mulheres de Deus, homens de Deus, família de Deus, casamento de Deus, sempre vai ter luta, vai ter dificuldade, sempre vai ter necessidades, sempre vai ter coisas contrárias para que Deus não apareça, que Deus não seja exaltado, que Deus não seja glorificado. Imagina, meu amado, uma nação inteira diante de um rei, de um governo corrupto, que hoje o Espírito Santo falou o tempo todo comigo: corrupção, 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 corrupção. Um governo corrupto, uma religiosidade mentirosa, uma espiritualidade falsa, porque está cheio de gente vivendo espiritualidade falsa, me desculpa, mas está cheio de gente de carteirinha de crente, para falar que é crente, né? Mas na verdade é o governo de Baal. Um momento daquele, sem chover, crise social envolve muitas coisas, todo mundo com o coração inclinado: precisamos resolver o problema da chuva, precisamos resolver o problema da chuva, precisamos resolver da chuva. Aí eu apresento para vocês quem pode resolver o problema da chuva. Quem pode resolver o problema da chuva é a Zera. Satanás sempre vai colocar um Deus na sua frente que pode resolver o problema que você tem, ou seu conflito pessoal,
ou seu emocional, ou sua depressão, ou sua carência afetiva, ou seu problema financeiro, ou seu problema familiar, Ele sempre vai dar um jeito de colocar alguma coisa no seu caminho e falar, isso aqui pode resolver seu problema. Mas tinha um homem ali, um homem capaz de mudar a história de uma nação. E a primeira coisa que fizeram com ele foi perseguir. Tanto que Deus falou assim para ele, dá a notícia e foge. Procura um ribeiro, fica lá perto do ribeiro, não vai ter comida, mas eu vou te alimentar. Todos os dias Deus mandava um corvo que voava com um pedaço de carne e ia lá, boquinha dele, ó, pum, na boquinha do profeta. Água no ribeiro, foge, porque você vai ser perseguido, porque você resolveu manter o seu coração fiel a Deus. Talvez eu não tenha tempo de colocar um esqueleto aqui, encher de carne, mas eu tenho certeza que o Espírito está revelando para você o que eu estou querendo falar aqui essa noite. Tem um conjunto de situações aqui. Tem um conjunto de situações. Dá no pé, foge. Se ausenta, dá o recado que vai parar de chover e foge. Por que Deus falou para ele? Se protege, se cuida, vai para o refúgio, que é o meu refúgio, é o lugar onde eu vou te cuidar. Porque ele sabia que homens e mulheres de Deus, que preservam o seu coração, são perseguidos. Corvo come carne seca, sem carne. O corvo levava carne para o profeta. O que eu estou querendo dizer para você aqui, que aconteça o que acontecer, não mude o seu coração, não desvie o seu pensamento, não perca a sua fé, não esmoreça a sua fé, mas busque até o ponto de que você possa enfrentar 850, mas você vai prevalecer em nome de Jesus Cristo. Essa é a verdade, meu amado. Não desvie da sua fé, não esmoreça na sua fé. Não é o medo, não é a insegurança, não é a perseguição, não são os fatos da vida que vai mudar quem é o Deus que você serve. Como homens de Deus aparecem, como eu disse, eu não gosto de elogio. Eu recebi um elogio sobre esta igreja há uns meses atrás. Depois desse elogio, só Deus sabe o que eu estou passando depois disso. Elogiou a igreja, minha filha, acabou. Aquele elogio era do capeta. Falou que a igreja estava num domingo, lotada, fervorosa, cheia de gente. Daquele dia em diante, só eu sei a luta que eu estou passando, tá? O diabo falou assim, estou de olho no fervor da sua igreja, estou de olho naquele louvor poderoso, estou de olho na unção que tem lá, tá? Foi isso que ele foi falar, não tinha nada de elogio. Era o inimigo trabalhando, falando assim, vou acabar com aquilo que vocês têm. Tá? Elias chegou lá, Deus falou assim, Elias, agora você vai encarar o negócio, você vai chegar lá e vai anunciar que eu vou mudar a situação. Irmãos, tinha uma nação inteira desacreditada, fazendo de conta que tinha Deus porque era Deus de Israel, mas estava dobrando o joelho a outros deuses nas suas necessidades. Declararam que o governo era de Baal, se encurvaram perante Azera porque eles queriam que a terra produzisse, que chovesse, e de repente Deus fala para ele assim, é você mesmo, a história vai começar a mudar através de você, é você que vai anunciar que eu vou mudar essa história. Não é fácil viver num contexto social que nós estamos vivendo, num contexto político que nós estamos vivendo, num contexto moral que nós estamos vivendo, e Deus fala assim, camarado, é com você, é você que vai mudar e vai anunciar que eu vou mudar a história. Mas Deus, só sobrou eu. O senhor não percebeu ainda? Tem uma nação inteira que está desacreditada. Tem uma nação inteira que está fazendo de conta que está servindo Deus, mas arrumaram outros deuses, e ainda por cima tem 450 profetas de Baal, e ainda tem mais 400 de Azera, só sobrou eu. Mas é você que vai fazer a diferença para que eu mude essa história. Quando ele chegou, que ele foi falar com o rei, a primeira coisa que o rei falou assim, é você o perturbador? É você que está fazendo confusão? Homens de Deus e mulheres de Deus não fazem confusão.
Homens de Deus e mulheres de Deus, quando chegam no lugar, estabelece o reino de Deus. Quem trabalha perto de mim, comigo, quantas vezes não fala assim, pastora, quando a senhora começou a falar, as coisas estabeleceram. É isso aí, meu amado. Você falou, o diabo pode ter reinado quanto for naquele lugar. Se você abriu a boca, Deus está falando, estabelecido a presença de Deus. Às vezes o povo fala assim para mim, nossa, fazer casamento naquele lugar vai ser uma loucura, pastor, porque lá tem isso, tem aquilo. Fala, quieto, quando nós chegar lá, é Deus que vai estar lá e vai estar estabelecido, entendeu? Elias chegou lá e falou assim, você é o perturbador? É você que está causando essa confusão aqui? Ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, perturbador eu não sou, confusão eu não faço, mas certamente você está incomodado, porque o que tem em mim é muito maior do que aquilo que vocês servem. Aplaudir a Jesus se eu fosse você. Estou incomodando sim, tu e a tua casa, porque eu represento a presença de Deus, porque eu não mudei meu coração, porque eu não desviei meu coração para governo de outro Deus nenhum, porque as minhas necessidades estão perante Deus, e é Ele que é o provedor, e aquele que vai suprir todas as minhas necessidades. Eu posso estar perturbando sim, mas estou perturbando você. Não estou perturbando mais ninguém. Estou perturbando você, que o teu coração é contrário. Irmão, tinha que ser corajoso. Tem que ser corajoso. Se estiverem buscando outros governos, onde você está colocado, ou com quem você estiver, onde você for mandado, entenda uma coisa. Não existe governo como o governo do Deus sempre eterno. Essa é a verdade. Aquelas pessoas precisavam que alguma coisa acontecesse. Eu falei aqui, acho que foi quarta-feira, que eu estou chorando perante Deus, falando, Deus, faz alguma coisa, antes que o povo afaste de ti, Senhor. Nós estamos precisando ver milagres, nós estamos precisando ver ações. Esses dias eu vi o Renan Pazinho lá colocando foto de dente de ouro. Zé Carlos falou assim, já começou esse negócio de novo. Falei, que seja dente de ouro, mas que venha um grande avivamento sobre a igreja. Porque se não vier um avivamento, meu amado, não vier, nós não vamos reduzir igreja a 40, nós vamos reduzir igrejas a 5, 8, máximo 10 pessoas. Esse povo aqui, ou Deus fazia alguma coisa, ou um grande avivamento chacoalhava aquela nação, ou eles iam tudo para o inferno. Desculpa falar. Esses dias uma menina me procurou, falou, pastor, eu não aguento mais. Minha mãe fica falando de mim lá na igreja que ela frequenta, uma mulher veio falar para mim que eu vou para o inferno. Falei, vai. Acho que ela achou que eu ia falar, não, você não vai. Falei, não, você vai. Ô, pastor, eu vou. Vai sim. É difícil falar isso, mas você vai. Não dava para falar outra coisa? Não, você vai. É verdade. Quem falou a verdade, você vai. Né? Vou falar uma coisa para você, se Deus não fizesse alguma coisa ali, se Deus não chacoalhasse aquela nação, se o poder de Deus não fosse mostrado e demonstrado ali, se as pessoas não reconhecessem que existe um Deus poderoso, que pode ser a diferença em qualquer lugar, em qualquer governo, em qualquer outro Deus, aquelas pessoas iam morrer todas e iam perder a intimidade e a veracidade do Deus que eles serviam. Eu estou apavorada, eu estou assustada. Eu prego há muito tempo na minha vida, eu tenho anos e anos e anos de ministério, eu tenho uma vida inteira de cristianismo, eu estou assustada. Conta jovens na igreja, conta, o mundo está seduzindo muito mais. Esse dia uma jovem falou assim para mim, pastora, eu tinha acho que 12 músicas de um determinado cantor, eu ouvi essas músicas sem parar, aí eu comecei a colocar umas músicas de outras músicas, agora eu tenho 280 das outras músicas, nunca mais eu ouvi as 12 músicas que eu ouvia antes, porque o mundo influencia muito mais do que as coisas de Deus, está entendendo? Era assim que as pessoas estavam, é assim que as pessoas estão hoje, as pessoas estão substituindo Deus por outros deuses. Talvez as pessoas não saibam, mas quem está governando hoje, Baal significa governo. Quem está governando muitas casas, muitas famílias, muitos casamentos, são as substituições. Eu não vivo sem cerveja. Ah, mas se eu fizer um churrasco e eu não tiver cerveja, meu irmão, sinto muito de te falar, mas Baal está governando a tua casa. Mas a pastora pega no pé. Não, eu não pego no pé. É salvação. É salvação na tua casa, dos teus filhos, na tua família, das gerações.
Eu estava vendo outro dia um filme, eu gosto muito de filme de época, amo aqueles filmes. E aí teve os caras bons lá do filme, mataram tudo os do chefão lá da nação lá. Então tinha uma penitência, e eles tinham que ser punidos, mesmo que eles, ganharam a guerra lá, a gente torce, né, para ganhar, ficou legal, ficou bonito, mas a penitência do rei lá, é que mesmo aqueles homens de guerra lá, os general, eles iam ter que morrer, porque eles mataram os que era dele. E ele dizia assim, ele parou, pensou e falou assim, quantas gerações eu devo eliminar para fazer justiça? Irmão, meu coração fez assim, pum, 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 pum. Eu quase desmaiei. Falei, Deus, é isso. O diabo quer eliminar gerações. Ele tira de você, ele substitui o seu Deus, ele põe outros deuses, ele põe os deuses das necessidades, os deuses dos prazeres, os deuses da satisfação. Aqui o caso era faltar, os deuses da falta, põe outros deuses para substituir, para esperar que aquilo faça. O Deus verdadeiro perde o seu lugar e o diabo dizima gerações. É tão sério, que quando eles ganhavam uma guerra, sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham que dizimar as gerações dos cananeus, tinham que dizimar a geração dos amorreus, porque eles tinham que acabar com toda a raiz do diabo. Mas o diabo também quer acabar com as nossas gerações, ele também quer dizimar nossas gerações. Essas pessoas aqui, se Deus não trouxesse ali um grande avivamento, eles morreriam e as suas famílias morreriam. Eu estou apavorada, eu estou assustada, eu estou desesperada. Eu fui terça-feira, eu fui no médico, meu coração, taquicardia constante. O médico falou assim, você está sofrendo de amor? Eu falei, não, antes fosse. Mas você não está com problema de coração? Não, pode ficar tranquilo, isso é ansiedade. Falei, já sou casada, bem casada. Antes fosse amor, né, bem? Vamos sofrer de paixão. Eu fico desesperada. Eu fico angustiada. Eu fico tentando olhar as coisas e dizer, Deus, faz alguma coisa. Deus, manda fogo do céu. Faz um trovão aqui. Sei lá, faz um paralítico andar. Faz uma estéril ter filho. Faz um cego enxergar. Faz alguma coisa. Ou o povo vai morrer, Deus. As gerações vão morrer. Faz alguma coisa. Nós precisamos ver. Nós precisamos ver. Nós precisamos presenciar. Pessoas se perdendo. Corações se afastando. Fé esmorecendo. Se Deus não fizer nada, meu amado, nós vamos perder muita gente da presença de Deus. Escolha é algo individual, livre-arbítrio. Ninguém pode fazer por ninguém. Mas eu acredito que se as pessoas verem Deus agir, esse avivamento pode chegar na terra. Eu já preguei sobre avivamento centenas e dezenas de vezes em outras igrejas, em retiros. E quando eu prego de avivamento, eu prego assim para abalar. Mas eu não vim aqui para abalar, eu vim aqui para trazer conserto mesmo. Eu vim aqui para trazer uma posição de que alguma coisa pode acontecer. O perturbador sou eu. O perturbador é você. O que incomoda é que o mundo olha e fala, já vem tu perturbar? Eu não estou perturbando, mas se está te perturbando porque alguma coisa errada está com você. O negócio não é comigo, eu estou aqui para representar o verdadeiro Deus. O que está em mim é Deus. O que eu vim aqui para fazer é fazer o que Deus quer que Ele faça. Mas é assim que o mundo vê a igreja, sabia? Ô perturbadora! Ô incômodo! Já chegou? Já cheguei. Cheguei chegando e Ele está comigo. Ô glória! Estava lá, meu amado. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos provar quem é o Deus que governa. Vamos provar de quem é esse governo. Vamos provar quem é que vai fazer chover e a terra semear e para colher. Vamos provar quem é que pode fazer a semente brotar, né? Vamos provar quem é Deus realmente na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família. Vamos fazer um ato profético aqui. Vamos fazer um ato profético. Você sabe o que é um ato profético? Sabe? É fazer algo que se relaciona, se assemelha àquilo que Deus pode fazer. Mas antes, não vamos esquecer que para que um milagre aconteça, os altares precisam estar em ordem. Para que Deus venha aqui neste lugar,
para que Deus visite a mim, que Ele visite você, que Ele visite nossa casa, que Ele visite nossa família, que Ele visite essa igreja, que Ele visite esta nação. Nós precisamos estar com o coração em ordem. Eu tive pensando, estava dando uma analisada lá em alguns posts que eu vi lá, umas coisas que eu vi. Estou pensando em viajar, porque eu viajei muito, o Zé Carlos está aí para comprovar. Fiz muito congresso, muitas coisas, aprendi muito, recebi muito. Cada congresso que eu ia, eu via com mais uma unção diferenciada, e faz muitos anos que eu não faço isso. Estou pensando em ir para algum congresso, ficar uns dias, ficar com o pessoal aí que eu conheço, dar uma buscada diferente, para ver se a gente consegue mover alguma coisa diferente. É tempo. Eu estava sentada ali no escritório, Deus falou para mim, é tempo de avivamento. Não tem como mudar disso. É tempo de avivamento. Estou pensando em mover alguma coisa, fazer alguma coisa, porque se não acontecer um chacoalhão, nós vamos perder muitas pessoas. Tá? Quarta-feira eu peguei meio pesado aqui, hoje não vou pegar não. Uma leve. Nem vou falar o que eu falei quarta-feira, senão vai todo mundo embora. Né? Mas, olhe quem é teu Deus. Olhe quem é a Zera. Será que é o Facebook? Olha quem é o Azera da sua vida. Olha quem foi que substituiu na tua necessidade. Porque quando Elias chegou ali, ele falou assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar que existe Deus. Traz 2 bezerros. Eu vou pegar sozinho um homem, a minha parte, e vocês, 850 profetas aí, pegam a parte de vocês. Vocês chamam o seu Deus para que Ele traga neste lugar um poder capaz de fazer essas pessoas aqui se levantar, porque estava todo mundo assim, né? Tá tudo bem? Vai indo, né? Não pode parar. Já perguntou para alguém se está tudo bem? As pessoas falam assim, vai indo, já? Né? Não pode parar, que jargãozinho, né? Não tem como parar, né? Vamos, né? Tava todo mundo assim. Eles falaram, nós vamos sacudir esse lugar aqui. Nós vamos chacoalhar esse lugar aqui. Nós vamos fazer esse povo aqui voltar alegria no coração deles, porque fé, deixa eu te falar uma coisa, fé gera confiança, confiança gera paz, paz gera alegria, alegria gera esperança. É isso que nós estamos precisando, que alguma coisa chacoalhe a igreja. Não sentar nos cultos como um ofício, como eles faziam, vamos para o templo, né? Mas nós queremos naquilo lá. Eu gosto daquilo lá que é bom. Né? Vamos fazer um negócio aqui. Tá bom, toma a parte de vocês. Chegaram lá, não tem mais tempo que já é 9h30. Começaram a fazer o ofício, né, sacerdotal deles, a forma que eles faziam. Chamaram por Baal, chamaram por Azera, chamaram, que chegou mais de 6 horas de atuação. Não se ouviu uma voz, não se ouviu um ventinho, não se teve um soprinho, nada aconteceu, ficou tudo do mesmo jeito. Como não aconteceu tudo, nada aconteceu, eles começaram a se lancetar para sair sangue do corpo, para oferecer o próprio sangue, para ver se o Deus deles se manifestava, e vai, e machuca, e sai sangue, e vai ali, falou, pera um pouquinho, continua assim, continua acreditando naquilo que não pode fazer nada, continua acreditando naquilo que não se move, porque pode ser que esse Deus que vocês servem esteja dormindo, quem sabe ele não acorda e responde. Mas é o seguinte, me deixa eu orar, porque quando eu orar neste lugar, o Deus que sirvo, Ele vai chacoalhar esse lugar, Ele vai arrebentar coração, Ele vai fazer milagre neste lugar, Ele vai mostrar que Ele é poderoso para se revelar e manifestar no meio do seu povo. Tá certo? Sabe quem pode mostrar isso na terra, irmão? Elias. Eu tô toda arrepiada. Elias, ô perturbador, o que tu faz aqui? Eu vim representar Deus. Eu vim falar que Deus é soberano sobre os céus e sobre a terra. Entendeu? Me deixa orar. Deixa eu só lembrar uma coisa, no livro de Tiago fala assim, eu quero que vocês não se esqueçam que Elias era um homem como nós.
sujeito às mesmas dificuldades. Eu fiquei pensando hoje no estado emocional do cara. Eu falei, Deus, sou eu. Porque tudo que eu queria essa semana era uma caverna para mim enfiar e ficar lá dentro. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Monte Carmelo, onde eles estavam, tinha 600 metros de altura, numa cordilheira. Nessa cordilheira tinha o rio Kizom, né? E tinha um monte de caverna. E quando eu estava lendo que é 600 metros de altura, eu não sei quanto que dá 600 metros de altura, eu não tenho, poderia ter me informado disso. Mas eu fiquei imaginando ele lá de cima falando, até quando? Porque ele não falou bonzinho, não. Mas que ele falou assim, gente, por favor, vocês precisam vir no culto. Gente, para de trocar as coisas do mundo pelas coisas de Deus. Gente, por favor, Deus é bom. Subiu 600 metros de altura, eu fiquei imaginando o cara falar assim, até quando? Vocês vão ficar indecisos? Até quando? Vocês não vão decidir que Deus vocês servem? Até quando? Vocês vão ficar pulando de um lugar para outro, de uma decisão para outra? É hora de tomar uma decisão. 600 metros de altura, a voz do cara assim, ó, porque era uma cordilheira. Então você imagina o som, pum, 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 ecoando. Você já foi nesses lugares que o eco vai e volta? Até quando? Até quando? E o povo fazendo assim. Vou provar para vocês quem é Deus neste lugar. Tá bom, para nós é boa essa palavra, nós queremos saber quem é Deus. E o povo se encolhendo assim. Fiquei imaginando, 600 metros de altura, a voz do cara, né, profeta. Deus não chamava covardinha não, tá? Deus não chama profeta covarde, Deus chama homens ousados, intrépidos, capazes de descer decidido e levar pessoas à decisão. Quer ser profeta? Entende o mistério. Eu estou dizendo profeta na tua casa, na tua família, na tua cidade, no teu emprego, aonde Deus te colocar. Até quando? Até quando? Até quando? Chega! É hora de decidir. E o povo, ai que bom, nós queremos saber quem é Deus. Nós queremos saber quem é que governa, tá bom. Já oraram? Vou fazer uma oração aqui. Deus, eu quero te lembrar que tu tem uma aliança para com esse povo. Não foi assim que ele orou, mas ele orou, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Deus, eu quero lembrar que o Senhor tem uma aliança para comigo, para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. E hoje eu sei que o Senhor vai responder neste lugar e vai responder com fogo. Eu aplaudi a Jesus se eu fosse você. E todos que estão olhando vão saber que tudo que está acontecendo aqui, está acontecendo porque o Senhor é Deus, 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 porque o Senhor é Deus. E vão saber que todas essas coisas foram feitas por Deus. E quando ele olha a nação inteira que gostava de Azera, que tinha substituído a Baal, estava inclinada no chão, declarando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Entendeu? Eu preciso saber quem é o Deus. O meu Deus tem uma aliança para comigo. A voz que sai da minha boca é a voz do meu Deus. A palavra que eu profiro é poder e autoridade para que os milagres aconteçam na nossa vida. Ele disse assim, estou orando e quero deixar bem claro que não sou eu que estou fazendo essa oração, mas eu estou dizendo apenas a verdade que foi liberada sobre nós. Mal acabou de orar. O povo ficou mais de 6 horas orando, nem vento soprou. Mal acabou de orar, veio um fogo do céu, consumiu toda a oferta do altar que tinha sido restaurado. E todos puderam glorificar e acreditar que Deus é poderoso para fazer muito mais. Eu aplaudi a Jesus se eu fosse você. Muito mais do que eu peço, muito mais do que eu sonho, muito mais do que eu imagino, muito mais do que eu quero, porque Ele é o único que governa sobre os céus e sobre a terra. Chega de substituição, chega de buscar Deus para colocar no lugar do teu Deus. Ele é Deus. Eu só queria ter mais tempo para pregar.
Mas eu não tenho mais tempo, mas tem uma coisa que Deus falou comigo hoje. Eu já preguei 600 mil vezes esse texto. Não tinha água, fazia 3 anos e meio. Onde eles arrumaram 3 baldes de água? Vocês perceberam que eles fizeram um altar, restauraram o altar, fizeram vala que coubesse 2 sementes em cada... Acabou? Amém? 2 sementes em cada buraco. É mistério de Deus, né? Tá falando de novo. Tá acabando a pilha, né? Presta atenção em mim aqui. Olha para mim, não é para o Glauco, não. Restaurar o altar, colocar o sacrifício, tá? Derramaram 3 vezes água sobre o sacrifício, fizeram um buraco para 2 sementes. Essa semente simboliza o quê? Vou te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu, todo o tempo que passou é em dobro que eu tenho preparado para você. Pode aplaudir o Senhor, porque é milagre que Deus vai fazer na sua vida. Da onde não tinha água, se tira a água, vem fogo, consome a água. A semente estava ali para multiplicar o que Deus tem preparado na sua vida. Se é milagre que você quer ver, busca milagre, chama por ele, representa ele e invoca o poder dessa aliança. E vamos ver os milagres acontecer. Eu não tenho mais tempo, pessoal do louvor. Fecha os teus olhos. Eu sempre falo, use sua imaginação. O seu altar é o seu coração, mas pensa num altar mesmo de lenha, construído lá com a referência das 12 tribos de Israel. A lenha sobre eles. A oferta que ia ser oferecida. Deixa eu te falar uma coisa, mas não abre o olho não. Havia muitas formas de oferecer. Havia muitas coisas que se poderiam oferecer sobre o holocausto, mas aquela oferta foi feita pelo povo. Prestando atenção em mim? Ou significa, aquele sacrifício foi feito para o perdão do pecado do povo. Os homens, os profetas de Baal, de Azera, arrancaram o sangue do próprio corpo, mas naquele altar estava o sangue do Cordeiro. Sobre o teu altar hoje está o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Usa a tua imaginação e pense em Deus manifestando o seu poder e mostrando para você que em Cristo Jesus você tem o direito de viver todo e qualquer milagre que você precise dele. Eu não posso falar por você, mas você pode falar. Espera o louvor só um pouquinho, só vai solando ainda, não começa a música ainda não. Pensa no altar, pensa no Cordeiro, que se fez sacrifício de uma vez para sempre por você, na expiação do pecado na cruz, na maldição destruída na cruz, na conquista do direito da vida e a vida abundante na cruz do Calvário, nas enfermidades que foram levadas sobre ele, as transgressões que ele levou sobre ele e nunca mais nos condenará. Pensa no fogo consumindo o altar, recebendo o sacrifício vivo e agradável, e todos reconhecendo que é Deus, que só o Senhor é Deus. Precisamos avivar a igreja, precisamos avivar as nossas vidas, precisamos avivar nossos ministérios, precisamos avivar a cidade de Votuporanga, precisamos avivar o Brasil, precisamos declarar quem é o governo desta terra, quem é o governo da nossa casa, quem é o governo da nossa família, quem é o governo do nosso relacionamento. Só nós podemos determinar quem é que governa. Elias disse, mas sou eu, Deus. Tem 450 mais 400, não tem problema. Eu sou com você. Nada é maior ou mais poderoso do que a presença do nosso Deus. Aviva-nos, ó Deus. Como disse Abacuque, ao longo dos anos, não nos deixe esquecido e aviva a sua obra. Fique de pé. Busque esse fogo sobre a sua vida, sobre o seu coração. Busque esse fogo sobre o seu ministério. Seja Elias. Há umas semanas atrás nós estávamos aqui na reunião de oração e eu não entendi nada, porque até eu fiz questão de ler até o final e já estava esquecendo, porque é muita coisa para falar.
Mas o último versículo diz que Elias cingiu os lombos e a mão do Senhor era sobre ele, e dali ele continuou. Mesmo que emocionalmente ele não estava legal, porque ele procurou uma caverna, mas terminou esse capítulo dizendo: cingiu os lombos e a mão do Senhor estava com ele. Você está entendendo o mistério, né? Se você não está, problema seu, mas quem está entendendo, está entendendo. Há umas sexta-feiras atrás nós estávamos aqui, e eu vi quando Deus cingiu o lombo de algumas pessoas com pele de cordeiro. Falei: Deus, o que é isso? Eu nunca vi o Senhor cingir lombos. Sempre vejo Deus cingir lombos assim como um manto, mas era uma pele. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. O sacrifício já foi feito por você. Está sobre a sua vida. E a mão do Senhor está sobre ti. Os lombos estão cingidos. Vai na caminhada. Que Deus só está confirmando hoje o que Ele falou aquela sexta-feira para você. A mão do Senhor era com Elias. A mão do Senhor está com você. Aviva a tua casa, aviva a tua família, aviva a tua vida. Mostra para esse mundo que só o Senhor é Deus. Elias não estava nem um pouco legal, porque assim que ele fez todo aquele trabalho lá, ainda fez chover, mandaram matar ele, e ele fugiu de novo. Perseguição outra vez, tristeza outra vez, decepção outra vez, abandono outra vez, sozinho outra vez. Hoje eu estava orando, falando para Deus esse negócio sozinho. Deus falou assim: são sozinhos que eu faço grandes milagres, meu amado. Você fica reclamando que está sozinho, não está não. São nos sozinhos que Deus faz grandes obras. Vou concluir o que eu estava falando. Ele não estava legal, ele estava numa depressão profunda, estava com a alma ferida, ele fugiu e se escondeu. Mas o ministério dele não acabou ali por causa disso não. Como a mão do Senhor estava com ele, aonde ele estava, Deus estava. E Deus falou para ele: sai dessa caverna, volta de onde você saiu, porque eu ainda não acabei a obra que eu tenho que fazer na sua vida. O recado está dado, entendeu? Ainda não acabei a obra que eu tenho que fazer na sua vida. Por mais que esteja difícil, complicado, emocional destruído, Deus fala e cumpre aquilo que Ele falou. Amém? É com você. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Chave, fogo e terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites.
na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos, não me importa que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra